Questão 5. Um veterinário prescreveu uma dieta segundo a qual um cão deve consumir diariamente uma mistura de 3 tipos de complemento alimentar, A, B e C, que forneça 35 gramas de proteína, 242 gramas de carboidrato e 26 gramas de fibra alimentar. A quantidade desses nutrientes em cada porção de 100 gramas de alimento A, B e C é apresentada na tabela a seguir. Quantos gramas de cada complemento alimentar deve compor a mistura? Essa questão foi a questão mais solicitada, tá? No formulário lá de perguntas, né? Qual é a questão que vocês mais queriam que fizessem? Então, essa foi a questão que foi mais pedida, mais solicitada. Então, vamos lá. Pergunta: quantas gramas de cada complemento alimentar deve compor a mistura? Essa é a sua pergunta. E quem é que está representando essas gramas, né? De cada componente aí? Não é o valor de A, B e C? Quantos gramas de cada complemento alimentar deve compor a mistura? Então, primeiro você tem que entender a pergunta. Então, ele está querendo saber o valor de A, B, C, tá certo? Se passou pela sua cabeça que era qual é a quantidade de proteína, carboidrato e fibra, leia o texto novamente, porque essa informação você já tem. Ele fala que será 35 gramas de proteína, 242 gramas de carboidrato e 26 gramas de fibra alimentar. Então, não tem por que você achar o valor da proteína, no carboidrato e da fibra, tá certo? Porque isso já é dado. Agora, a gente precisa montar um sistema que vai descrever essa situação, certo? Então, a gente vai ficar com a seguinte solução. Como ele já deu aqui as proteínas, eu posso até já colocar aqui, ó, proteína, eu vou substituir por 35, porque foi dado isso. Colocar aqui embaixo, ó, 35. Ele também te deu carboidrato. E ele fala que esse carboidrato aí é de 242. E por fim, ele te fala no texto qual é o valor da fibra alimentar, que no caso é 26. Agora a gente só tem que montar esses valores, essas equações, tá certo? Então vamos lá. A primeira equação aí vai ficar assim: 2A mais 12B mais 8C, dando 35. Então, essa coluna aqui representa uma equação, certo? A próxima equação: 28A mais 60B mais 80C é igual a 242. Então, essa segunda coluna é minha segunda equação. E a última, 2A mais 9B mais 5C, dando 26. Então, essa última equação é essa minha última coluna da tabela. Seu objetivo é descobrir o valor de A, B e C. Para isso, a gente vai ter que fazer o quê? O escalonamento. Então, eu vou ter que escalonar isso daí. Você está observando que os números estão altos, certo? Se você conseguir dividir por algum valor todos os coeficientes, pode fazer isso. Na resolução de vocês eu não dividi, eu só repeti, tá? Aí essa divisão ficou lá no final, por isso que fica um valor alto. Mas se você observar aqui, ó, na segunda equação, todos os valores dá para dividir por 2, né? Então você pode dividir tudo por 2 para facilitar, tá certo? No caso do exercício de vocês eu deixei, tá? Para ver até onde ia dar. Agora eu vou separar os coeficientes. Então, vai ficar assim: 2, 12, 8, 35, 28, 60, 80, 242, 2, 9, 5 e 26. E aí, vamos tentar
zerar essa escadinha aqui, que é o escalonamento, tá certo? Para zerar esse 28, eu preciso que apareça um menos 28, um menos 28. E esse menos 28 vai sair de onde? Quando eu multiplicar a equação 1 por menos 14, porque menos 14 vezes 2 vai dar menos 28, tá certo? Então, o cálculo vai ficar assim. Repete a primeira. 2, 12, 8, 35. Aí vai ficar menos 14 vezes 2 vai dar menos 28. Menos 28 mais 28 dá 0. Deixa eu apagar esse zero aqui, tá muito feio. Então, ficou menos 14 vezes 2 dá menos 28. Menos 28 mais 28, 0. Melhorou. Menos 14 vezes 12 dá menos 168. Mais 60 vai dar 108. Menos 108. Menos 14 vezes 8 dá menos 112. Menos 112 mais 80 dá menos 32. Menos 14 vezes 35 dá menos 490. Mais 242 vai dar menos 248. Agora eu tenho que zerar esse 2 aqui. Para zerar esse 2, eu preciso que apareça um menos 2. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou multiplicar por menos 1 e somar. Então, menos 1 vezes 2, menos 2. Mais 2, 0. Menos 1 vezes 12 dá menos 12. Menos 12 mais 9 dá menos 3. Menos 1 vezes 8 dá menos 8. Menos 8 mais 5 dá menos 3. Menos 1 vezes 35, menos 35. Mais 26, menos 9. Ok? E com isso a gente fecha a primeira parte do escalonamento. Agora eu tenho que procurar uma forma de zerar esse menos 3 aqui, certo? Então, no exercício de vocês, eu fiz a opção de dividir essa última linha inteira por 3. Para quê? Para aparecer o 1 e ficar mais fácil. Para ficar diferente do que eu fiz, né, em vez de dividir essa equação inteira por 3, o que eu vou fazer? Vou fazer diferente. Eu vou multiplicar essa última equação aqui por menos 36. Mas por quê? Porque quando eu multiplicar ela por menos 36 vezes 3, vai dar mais 108, que é o 108 que eu preciso somar com esse aqui da linha 2, certo? E aí eu consigo cancelar. Então, observa como é que vai ficar. Vai ficar 2, 12, 8, 35, 0, 108, menos 32, menos 248. Agora, eu multiplico pela linha 3 e somo com a linha 2. E esse resultado vai ser substituído pela linha 3. Menos 36 vezes menos 3 vai dar mais 108. Mais 108, 0. E lógico, menos 36 vezes 0, 0. Mais 0, 0. Menos 36 vezes menos 3 vai dar mais 108. Mais 108 menos 32 vai dar 76. Menos 36 vezes 9 dá mais 324. Menos 248 vai dar 76. E aqui eu chego no meu objetivo, que é escalonar. Como a gente já sabe, essa é a coluna do A, do B e do C. Então, essa última coluna é a mesma coisa que 76C igual a 76. Logo, C é igual a 1. Essa segunda equação é a mesma coisa que menos 108B menos 32C igual a menos 248. Lembra que eu falei que a gente poderia ter dividido lá no início? Aqui também pode. E eu vou dividir aqui tudo por menos 4.
Então, dividindo tudo por 4, fica 108 dividido por menos 4, vai dar mais 27. 32 dividido por 4 vai dar mais 8. E 248 dividido por 4 dá 62. Então, aproveitei e troquei o sinal de todo mundo. E agora é só substituir, porque não dá para simplificar mais. Então, ficou 27b é igual a 8 vezes o C, que deu 1, 62. Então, ficou 27b é igual a 62. Tá mais 8, vem para cá, menos 8. 27b é igual a 62 menos 8, que fecha 54. Passando 27 dividindo, eu fico então com B igual a 2, certo? E finalmente o C. A última equação que nós temos desse sistema é o mesmo que escrever 2A mais 12B mais 8C, dando 35. Então, ficou 2A mais 12 vezes 2 mais 8 vezes 1 igual a 35. 2A mais 24 mais 8 igual a 35. 2A é igual a 35. 24 mais 8 dá 32. Vem para o outro lado, menos 32. 2A é igual a 3. Logo, A é 3 sobre 2, que é a mesma coisa que 1,5. Só que aí ele pergunta o seguinte, pessoal, e aconteceu, acho que menos de 5 pessoas marcaram lá no formulário 1, 2 e 1,5. Menos de 5 pessoas. Foram pouquíssimas pessoas que pensaram em colocar 1, 2 e 1,5, certo? O que acontece? Ele fala o tempo todo aqui no enunciado que essa referência é para uma porção de 100 gramas. Então, o que a gente vai ter que fazer para concluir? Multiplicar por 100. Observa que ele aparece aqui no texto. Eu coloquei aqui de novo quantas gramas. E aqui na tabela, ele afirma que é por 100 gramas. Então, essa resposta final deve ser multiplicada por 100. Conclusão. O nosso C vai ser 100. O nosso B vai ser 200. E o nosso A é o mesmo que 150, tá certo? Então, ela era uma questão trabalhosa, tá? Porque os valores, os coeficientes eram altos, mas era uma questão que dava para fazer com tranquilidade. Até mais.